Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 24 de outubro. Nós estamos na 29ª semana do Tempo Comum. E o texto do Santo Evangelho que a liturgia de hoje nos propõe é de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo. Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, dali tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o trecho do Evangelho de hoje, nós podemos dividi-lo para compreender melhor entre os versículos 54 a 57, a leitura dos sinais dos tempos e o discernimento, o juízo, o julgamento, o discernimento. E o segundo bloco, os versículos 58 e 59, a busca da paz e da reconciliação. Pois bem, Jesus deixa de falar e de discutir agora com os fariseus, com os doutores da lei, e ele passa agora a conversar com as multidões, com o povo em geral. No fundo, Jesus está lamentando a cegueira do povo, a incapacidade de discernimento, a incapacidade de julgar com os critérios de Deus. Jesus começa falando de dois sinais da meteorologia. Versículo 54, uma nuvem vinda do ocidente, isto é, do mar Mediterrâneo. A ocidente de Israel está o mar Mediterrâneo, a oeste. Portanto, quando vem uma nuvem do mar Mediterrâneo, todos dizem, vem chuva. A nuvem vem carregada, tem muita umidade. Versículo 55, quando sopra o vento do sul, vocês logo dizem, vai fazer calor. Sim, porque no sul de Israel está o deserto do Negueve e mais para baixo ainda o deserto do Sinai. Portanto, regiões muito desérticas e com profundo calor. Então, vindo um vento do sul, calor na certa. Jesus então diz, é muito engraçado. Vocês sabem ler todos estes sinais da natureza, vocês sabem interpretar todos estes sinais, mas não sabem interpretar os sinais do tempo messiânico. É preciso saber interpretar os sinais do tempo presente. Muitas vezes nós somos sábios nas coisas do mundo, mas somos tapados para as coisas de Deus. Por isso a conclusão no versículo 57. Julgar aquilo que é justo. Julgai vós mesmos aquilo que é justo. O Papa Francisco, como bom jesuíta, insistiu durante todo o seu pontificado na temática do discernimento.
Nós conseguimos discernir o chamado de Deus? Conseguimos discernir e compreender os sinais dos tempos? Quantas injustiças contra os pobres, a crise ética, a falta de fé, a banalidade da morte por aborto, por exemplo. Recentemente, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao sair praticamente na saída, pediu a abertura do processo para votar a favor do aborto. Coisa muito triste, muito feia. Nós sabemos discernir estes sinais dos tempos? Discernir exatamente a situação de secularização, de negação de Deus, ou tantas outras pessoas que vivem uma fé profunda, amadureceram na fé, vivem uma piedade verdadeira, saber interpretar o tempo presente, ser sábio não nas coisas do mundo, mas nas coisas de Deus. Não somente saber interpretar os sinais da natureza, que é importante, mas saber, sobretudo, interpretar os sinais de Deus que atua e que age na história. Ter discernimento, capacidade de discernimento. Isso não se aprende nos bancos de escola, se aprende de joelhos dobrados diante do Santíssimo Sacramento. Os versículos 58 e 59 tratam do conflito entre dois adversários. Jesus diz, olha, se você tiver um conflito com alguém, procure a reconciliação. Há um ditado muito engraçado, o povo diz, às vezes é preferível perder a razão para não perder a paz. É tão importante quando a gente sabe tirar por menos algumas coisas, fincar pé naquilo que é absoluto, fazer uma defesa irrestrita, fundamental, sem arredar pé naquilo que de fato é absoluto, que não podemos negligenciar. E saber relativizar, não exasperar, não exacerbar aquelas coisas que são secundárias e relativas. No fundo, Jesus está falando duas parábolas, duas imagens, os sinais atmosféricos, os sinais meteorológicos e também estes sinais em vista da reconciliação e da paz. Há muitas situações, conjunturas, fruto de consequências históricas graves. É muito importante saber discernir cada situação. Às vezes problemas familiares. Olha, se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder, dê dinheiro, faça divisão de herança, aí você conhece. Jesus diz que é preciso discernir os sinais dos tempos, a presença do Espírito Santo de Deus na história. A história não somente como tempo cronológico, o tempo do relógio, mas como tempo cairológico, o tempo da revelação, da manifestação de Deus. De algum modo, hoje Jesus continua com a temática da decisão. Lembramos de ontem. Os sinais de Jesus estão aí em toda parte. Jesus realiza os sinais por toda parte. Nem sempre sabemos perceber, interpretar e discernir os sinais da presença do reino de Deus entre nós. Então, se alguém não se decide por Jesus, pelo Evangelho, pelo seu reino, na verdade vive uma vida de hipocrisia, de falsidade. Podemos assim dizer que esta é a última ocasião, depois virá o juízo. Esta é a última possibilidade de conversão, de reconciliação, de buscar o caminho da paz. Depois vem o juízo de Deus. A escatologia, os tempos últimos, na verdade, são um apelo à decisão. Por outro lado, Jesus fala de reconciliação e paz no seio da comunidade. Esta reconciliação é a imagem de uma comunidade eclesial pacificada, reconciliada no amor.
Portanto, meus irmãos, não sejamos hipócritas, saibamos discernir os sinais da natureza, mas saibamos, sobretudo, discernir os sinais da presença amorosa do reino de Deus entre nós. E, ao mesmo tempo, busquemos a paz e a reconciliação. Como você toma decisões? Como você faz os seus discernimentos? Você consegue perceber os sinais de Deus, os sinais que Deus vai dando devagarzinho? Deus sempre dá sinais que nos ajudam na nossa capacidade de discernimento e, portanto, de decisão. Na minha vida, quase sempre, as grandes decisões da minha existência pessoal, também no meu ministério, sempre procurei levar para diante do Santíssimo Sacramento. E sempre com a proteção amorosa de Nossa Senhora e de São José. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude no nosso discernimento, para que saibamos perceber os sinais de Deus na história, como história grávida de Deus, história cairológica, história cheia da graça, da misericórdia, também da ambiguidade. E aí percebemos os sinais da presença amorosa de Deus, passamos então os discernimentos adequados e tomemos uma decisão radical por Cristo e pelo seu Evangelho. Um abraço, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir.